Fala galera, beleza? Nesse vídeo aqui a gente vai fazer a configuração de algumas políticas de firewall, dando continuidade ao vídeo teórico que a gente teve anteriormente. E a gente vai fazer uma configuração básica aqui para controlar o acesso de um cliente a alguns sites da internet. Então nessa topologia aqui, novamente eu vou ter o meu FortiGate, que já está configurado com algumas configurações iniciais. Eu tenho aqui uma interface que está ligada na internet. E eu tenho aqui o meu host Linux, que é um Linux com Slacks, que é uma distribuição Linux bem levinha, para a gente ter uma interface gráfica aqui fazer alguns testes. Aqui no meu FortiGate eu tenho configurado a interface 1 e a interface 2. A minha interface 1 é a minha porta que está conectada na nuvenzinha lá do IVE, que vai para a internet. Ela pegou um IP aqui dinamicamente. E eu tenho aqui a minha interface 2, que é uma porta de LAN, que eu configurei um IP estático aqui. E eu tenho o DHCP habilitado nela, que é onde o meu host Linux está conectado. Então eu tenho o DHCP habilitado nessa porta aqui. O meu host Linux está pegando um IP dinamicamente e ele vai sair pela internet através dessa nuvenzinha aqui, beleza? Então eu vou entrar aqui no meu Slacks. Ele já estava com ele aberto aqui porque eu tinha feito algumas configurações, mas basicamente ele tem uma configuração de rede aqui básica que ele aprendeu via DHCP. Então ele está pegando aqui o IP 10.0.1.2. Então ele já tem tudo configurado aqui. Se eu pingar o gateway dessa rede, eu consigo pingar aqui o gateway dessa VLAN. Só que se, por exemplo, eu tentar pingar o Google, eu não vou conseguir porque todo o tráfego que sai dessa máquina aqui tá batendo no implicit deny. Então eu não tenho nenhuma regra criada ainda para esse cara. Para a gente fazer a liberação de acesso e criar as primeiras regras para ele conseguir sair pela internet, eu vou aqui em Policy and Objects, vou clicar aqui em Firewall Policy e vejam que aqui a única política que eu tenho é o meu implicit deny. Então ele tá negando tudo de origem, tudo de destino, 24 horas por dia, todos os serviços, e tem a action de deny aqui e ele não tá logando nada aqui. Eu poderia até habilitar para ver as violações. Como vocês podem ver aqui, tem esse bytes aqui, essa coluna de bytes, é o tráfego que já passou por essa regra. Então significa que tem coisa batendo aqui. Se eu habilitar os logs nessa regra, eu vou conseguir ver algumas coisas aqui, página de logs aqui do FortiGate. Então eu vou entrar nessa regra dando 2 cliques e vou marcar essa opção aqui, ó, Log IPv4 Violation Traffic. Então toda vez que tiver uma violação nessa política, toda vez que bater algo nessa regra, ele vai logar para mim. Agora eu vou voltar na minha máquina ali, vou tentar pingar o Google de novo. Eu vou tentar entrar aqui também em algum site, então eu vou tentar entrar aqui no Facebook. Ele vai ficar carregando aqui infinitamente, mas agora já deve dar para eu ver alguma coisa, aquele implicit deny que eu tenho. Então eu vou voltar aqui, vou clicar com o botão direito em cima desse implicit deny e vou vir aqui em Show Matching Logs. Ele vai me redirecionar para a página de Login Report, Forwarding Traffic, e aqui eu vou ver todas as violações, todo o tráfego que bateu pelo implicit deny e foi negado. Então eu tenho aqui algumas requisições DNS, eu tenho aqui o ping que eu tentei fazer, e tudo isso está sendo bloqueado pelo implicit deny, como está aqui nessa coluna de deny policy violation. Agora eu vou voltar aqui em Policy and Objects, Firewall Policy, e eu vou começar a liberar o acesso desse cara para a internet. Então eu vou vir aqui em Create New, vou colocar um nome aqui, eu vou colocar acesso cliente. A incoming interface vai ser a interface pela qual esse tráfego está vindo. Então nesse caso vai ser a minha interface de LAN, e a outgoing interface vai ser por onde esse tráfego está saindo, que no caso vai ser a minha porta 1 de internet. E no source eu vou colocar a subnet desse usuário, que não está criado aqui. Então eu vou criar um objeto aqui dentro das políticas de Firewall, eu vou criar um endereço novo aqui. Então eu vou clicar aqui em Create Address, vou escrever aqui o nome rede usuário, o type eu vou deixar subnet e o IP netmask eu vou preencher aqui também. Beleza, feito isso eu não vou alterar mais nada, não vou alterar a interface, não vou alterar a configuração do hot static e não vou escrever nenhum comentário e vou dar um OK. Feito isso, ele já vai mostrar aqui para mim, destacado em vermelho, esse novo endereço que eu criei. Então eu vou colocar aqui, vou selecionar ele e ele agora vai ser a minha origem, vai ser o meu source. Para o destination aqui, eu vou colocar all, porque eu quero que ele tenha acesso a qualquer site da internet. Não vou mexer no agendamento, no schedule, e no serviço eu vou colocar aqui HTTPS, colocar o DNS, vou colocar o ping. E a action aqui eu vou deixar como accept. E vou marcar a opção aqui de log allowed traffic. Só que ao invés de logar somente os eventos de segurança, eu vou logar todas as sessões. Então vou selecionar aqui all sessions. Feito isso eu vou dar um OK. Ele já vai mostrar para mim aqui destacado em vermelho que a regra foi recém-criada. Se eu voltar aqui no meu Slacks, o ping que eu deixei aqui que ficou rodando já vai começar a pingar pro 8888, que é o IP do Google. Eu vou dar o Ctrl C aqui para parar e vamos tentar acessar um site. Vou tentar acessar aqui o YouTube e vou tentar acessar aqui o G1, e aí ele já vai abrir aqui também. E o YouTube tá demorando um pouco para carregar, mas tá indo.
O G1 aqui já carregou algumas coisas, então já está validado, a gente está com acesso na internet. Agora eu quero limitar o acesso à internet desse usuário, então eu vou adicionar uma regra que bloqueie redes sociais. Então eu vou aqui de novo em Create New, criar uma nova política. Vou selecionar de novo a minha Incoming Interface como LAN e a minha Outgoing Interface como Port 1, que é a porta da internet. No Source eu vou colocar de novo a rede do usuário. No Destination eu vou colocar aqui o Facebook. Queria colocar o YouTube, mas não tem, então vamos criar aqui, clicar aqui em Create, vou colocar aqui Address, ele vai abrir aqui para mim. Eu vou colocar o nome desse endereço de YouTube e o type dele, ao invés de ser subnet, vai ser FQDN. E aí eu vou colocar aqui um asterisco para ele dar match em tudo que tenha o domínio de YouTube. Então eu vou colocar asterisco youtube.com. Então ele vai olhar tudo que, independente do que tiver aqui na esquerda, ele vai olhar aqui se termina com youtube.com. Então ele vai bloquear tudo que é parte desse domínio. Por isso que a gente usou FQDN, né? Que é Fully Qualified Domain Name. Então, feito isso, eu não vou mexer em mais nada aqui novamente. Vou dar um OK. Vou clicar aqui de novo. Agora é para aparecer o YouTube aqui para mim. Beleza, apareceu. Vou colocar ele aqui também. A Action aqui eu já vou mudar. Vou colocar Deny. E o Service eu vou colocar All. Então, eu vou bloquear qualquer protocolo, qualquer serviço que ele tente acessar esses sites. Vou colocar aqui Log Violation Traffic para ele logar para mim o bloqueio, para ele logar para mim toda vez que alguém tentar acessar e for negado, e vou dar um OK. Faltou aqui eu colocar o nome da política, então vou colocar aqui block underline YouTube e vou dar um OK. Ele vai mostrar para mim que está criado. Só que lembra que eu comentei que as regras são processadas de cima para baixo? Então essa regra aqui de cima, ela está permitindo acesso para ele a qualquer lugar da internet. E essa regra aqui está bloqueando 2 sites específicos da internet. Então, se eu deixar desse jeito aqui, a regra de cima não vai permitir que a regra de baixo entre em ação. Porque lembra que ele olha as políticas de cima para baixo e para de verificar quando ele encontra a primeira regra correspondente? Nesse caso aqui, como ele já vai encontrar uma entrada válida nessa regra de cima, ele não vai chegar nessa regra aqui de baixo e o meu bloqueio não vai funcionar. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou passar o mouse aqui na esquerda, ele vai mostrar uns pontinhos aqui e eu vou conseguir arrastar aqui para reordenar as regras. Então agora a minha regra de bloqueio do YouTube está em primeiro aqui. Então primeiro ele vai olhar a source de rede do usuário, a esses 2 destinos. Se não for esses 2 destinos, ele vai para a regra de baixo e vai permitir. Então vamos voltar ali no meu Linux. Eu vou tentar acessar aqui o YouTube de novo. Vou abrir uma outra aba aqui e vou tentar acessar o Facebook. Eu vou abrir uma outra aba e vou tentar acessar um outro site aqui, por exemplo, fortinet.com. Ele abriu aqui para mim o site da Fortinet, normalmente, e as 2 páginas aqui do YouTube e do Facebook continuam carregando aqui indefinidamente. Se eu voltar aqui nas minhas regras e dar aqui de novo um botão direito em cima da regra de bloqueio, clicar em Show Matching Logs, ele vai me jogar de volta aqui para essa tela com os logs e vai me mostrar aqui as requisições negadas, né? Então a tentativa de HTTPS para o Facebook, tentativa de HTTPS para o YouTube. E se eu voltar lá de novo e dar um Show Matching Logs na política de permissão, ele também vai mostrar para mim aqui o tráfego que foi permitido. Então, eu tenho as tentativas aqui, resolvi alguns DNS, tenho o DNS do Google, tenho o ping, tenho aqui o site da Fortinet, todas elas estão aqui nessa política, né, acesso cliente, beleza? Esse vídeo era isso, era mais para mostrar o processo de criação de regras, como que a gente pode criar um objeto, como que a gente pode fazer um bloqueio de determinado serviço, muito mais coisas que dá para fazer com o FortiGate, mas como o foco aqui é um público mais iniciantes, vamos dar um passo de cada vez e ir avançando aí conforme a gente vai aprendendo mais coisas, beleza? Por esse vídeo é isso aí, valeu e até mais.